Você já sofreu com a falta de água na sua casa? Conhece alguém que passou pelo racionamento? Ou você mesmo já teve que se adaptar aos horários restritos de fornecimento de água? Nossa equipe foi até a represa Guarapiranga para entender mais sobre os desafios do abastecimento urbano e conversar diretamente com quem é afetado pela falta de água. Todos os dias, à noite, falta água na minha região. Todos os dias. Mesmo que chova, que esteja seca ou não, sempre costuma faltar água lá na região do Sesc Interlagos. Começa a faltar assim, depois das 7 horas, 8 horas da noite, e volta na madrugada. Agora que deu uma chuvinha, aumentou um pouquinho, mas para voltar ao normal aqui, precisava chover um mês no mínimo. Na época de maio, a água ela fica aqui, nesse meio, e a gente nem consegue transitar. E de repente a água some. A gente não conseguia adentrar naquele pedaço ali da represa. E agora a gente está vendo as pessoas adentrando. E aí a gente fica se questionando, o que está acontecendo? Sempre passei por aqui e tenho visto que tem diminuído o nível da água. A falta de água é um problema que não prejudica apenas o acesso à água que bebemos. As contas de casa ficam mais caras e alguns alimentos mais difíceis de serem encontrados. A causa disso é o estresse hídrico, quando a demanda por água nas cidades é maior do que se tem disponível nas represas. Mudanças climáticas, não, eu acho que é uma somatória. Conversamos com o geólogo e doutor em meio ambiente, Didier Gastmans, para entender como o estresse hídrico acontece. Então, quando você tem menos água dentro de uma bacia hidrográfica do que aquela demandada pela população, você está numa situação de estresse hídrico, ou seja, você tem déficit. É como se a sua conta no banco tivesse sempre no vermelho e você nunca tivesse condições de saldar a sua fatura do cartão de crédito. A escassez de água tem prejuízos sérios para a saúde da população. Quem não tem acesso à água potável pode acabar consumindo água contaminada ou em condições de saneamento precárias. Então, esse é um problema que a gente vê muito nas principais periferias dos grandes centros urbanos em função da falta de saneamento básico. A falta de água ou a falta de abastecimento de água vai fazer com que as pessoas exatamente procurem qualquer água para beber. A economia também é fortemente abalada pelo estresse hídrico. Segundo dados da ONU, a América Latina já perdeu cerca de 28 bilhões de dólares. Esse dinheiro viria de plantações que foram perdidas por causa da seca. Este ano, o Brasil enfrentou a pior seca já registrada, segundo dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. Esse foi um caso de estresse hídrico grave. Foram 201 municípios registrados como situação de seca extrema. Esse fenômeno e tantos outros ligados ao estresse hídrico não acontecem apenas por causas naturais. As mudanças climáticas estão envolvidas na origem desses acontecimentos. Quando você muda o tipo de uso que se dá à terra, por exemplo, quando você tem áreas florestadas e você remove essas áreas florestadas e passa a implementar sistemas agrícolas baseados na monocultura, você também causa uma redução no volume de água armazenado em subsuperfície, ou seja, nos aquíferos. Associado a isso, a gente tem o quê? A gente tem as mudanças climáticas, que têm promovido uma intensificação do ciclo hidrológico, ou seja, períodos mais extremos de seca, chuvas mais intensas, tudo isso, que diminui um pouco essa capacidade de infiltração e armazenamento de água. As mudanças climáticas geram um desequilíbrio no clima do planeta. E esse desequilíbrio afeta os regimes de seca e chuva em todo o Brasil, fazendo com que tenhamos excesso de chuvas ou secas muito severas. Antigamente a gente sentava nas pedrinhas, bem aqui, ó, nessa proximidade aqui. A gente sentava nas pedrinhas, a gente conseguia pescar, pegar alguns peixinhos. Hoje em dia, acabou. Hoje em dia, aprender que temos que economizar água e respeitar o meio ambiente começa desde cedo. O Lucas já dá exemplo para muitas crianças, mostrando que com a natureza não se brinca. A gente tem que cuidar da água,
fazer bem a água, né? Porque é a natureza, não pode jogar fora.